Daí, pessoal, mais uma resolução. A diretoria de uma empresa multinacional é constituída por 7 diretores brasileiros e 4 japoneses. Quantas comissões de 3 brasileiros e 3 japoneses podem ser formadas? Então, dentro da diretoria, eu tenho 7 brasileiros. Então, vou colocar aqui, ó, brasileiros. São 7. E japoneses são 4. Então eu tenho 11 diretores, sendo 7 brasileiros e 4 japoneses. Aí eu preciso organizar comissões com 3 brasileiros e 3 japoneses. É como aqui na minha figura. Ó, se eu quisesse brasileiros, eu quero 3. Então aqui, ó, brasileiro, brasileiro e brasileiro. E aqui, japonês, japonês, opa, aqui japonês, japonês e japonês. Então observa que esses 3 brasileiros, eles devem ser escolhidos dentre quantos? Dentre 7. Então aqui eu vou fazer combinações de 7 disponíveis para escolher esses 3 da comissão. Da mesma forma que esses 3 japoneses, eles precisam ser escolhidos dentre os 4 japoneses. Então eu posso pensar em combinações de 4 japoneses para a escolha de 3 deles, que é uma escolha bem mais simples, depois eu comento sobre isso. Bom, vou para o cálculo aqui dos brasileiros. 7 para escolher 3. Por combinações, 7 fatorial. 3 fatorial, e a diferença 7 menos 3, 4. 4 fatorial. E por que se trata de combinações esse exercício? Porque nas combinações, o aspecto ordem não interessa, ou seja, a ordem não modifica a escolha, não interessa. Ok. Então a ordem não interessa, porque se eu escolho, por exemplo, 3 brasileiros, Antônio, João e Pedro brasileiros, João, Antônio e Pedro, Pedro, João e Antônio continuam sempre sendo os mesmos 3 brasileiros na comissão. Então a ordem deles não altera, por isso combinações. Então exercícios de combinações, ou exercícios de comissões, são resolvidos em geral, na grande esmagadora maioria, por combinações. A não ser que nós tenhamos algum elemento que faça com que a ordem interesse, né? Com que a ordem dos elementos escolhidos interesse na escolha. Bom, então vou fazer aqui o cálculo. 7 fatorial, 3 fatorial, 4 fatorial. Tenho então, abrindo o 7 até o 4, 7 vezes o 6 vezes o 5. Aqui 4 fatorial, seguro no 4. 3 fatorial, 4 fatorial. Vem aí para mim o cancelamento de 4 fatorial com 4 fatorial. 3 fatorial é o mesmo que 6, né? Porque 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Então eu posso cancelar este 3 fatorial com esse 6. E aí resta para mim aí 7 vezes 5. E aí 7 vezes 5, 35. Então eu consigo aí 35 comissões formadas por 3 brasileiros. O mesmo cálculo para os japoneses. Fatorial do maior, 4 fatorial. Aqui embaixo o menor e a diferença 4 menos 3, 1, 1 fatorial. Abro o 4 até o 3. 4 vezes 3, ó, já ficou igual seguro. No 3, 3 fatorial, 1 fatorial. Cancelamento de 3 fatorial com 3 fatorial. 4 sobre 1 fatorial. Fatorial de 1 é 1. Então isso é 4 sobre 1. E isso resulta 4. E aí eu tenho, portanto, o número de comissões. O que eu faço com esse 35 e esse 4? Eu vou somar 35 mais 4 ou eu vou multiplicar 35 mais 4? Vou multiplicar. Então, o total de comissões, a resposta final,
comissões é igual a 35 vezes 4. Isso resulta 140 comissões. E por que eu multiplico? Porque eu preciso escolher 3 brasileiros e, ao mesmo tempo, 3 japoneses. Como é 35 comissões e 4 comissões de japoneses, porque é escolhido ao mesmo tempo, então significa que eu tenho que multiplicar. Se fosse ou, né, se eu precisasse escolher 3 brasileiros ou 3 japoneses, ou uma coisa ou outra, aí eu teria 35 situações aqui, ou 4 situações aqui, e aí 35 mais 4, 39. Mas como eu não tenho que escolher brasileiro ou japonês, e sim escolher brasileiro e japonês, que está bem claro, ó, comissões de brasileiros e 3 japoneses, então eu preciso multiplicar. Um outro aspecto desse exercício para finalizar o vídeo é quanto a essa combinação aqui, ó, de 4 elementos para escolher 3. Isso resultou 4. Né? Isso vai acontecer sempre, né? Existe uma espécie de regrinha que quando faz comissão entre 2 números e a diferença entre eles é de uma unidade, dá sempre maior. Por exemplo, combinações de 8 elementos para escolher 7, isso vai dar 8. Combinações de 5 elementos para escolher 4, vai dar 5. E assim por diante. Ok? Isso faz sentido. Porque, vamos pegar aqui o exemplo. Ó. Se eu tenho 5 elementos, x, y, k, w e z. Tá? Eu tenho 5 elementos. E desses 5 elementos, eu quero escolher 4. Então, vamos supor que eu escolha x, y, k, w. Quem ficou fora? O z. Agora vamos supor que eu escolha x, y, k, z. Quem ficou fora? O w. Agora vamos supor que eu escolha x, y, w, z. Quem ficou fora? O k. Agora vamos supor que eu escolha o x, k, w, y. Quem ficou fora? O w. E por fim, se eu escolho y, k, w, z, quem ficou fora? O x. Então observa que de 5 para escolher 4 é o mesmo que escolher um de cada vez para ficar de fora. Como eu tenho 5 elementos, então vai ficar de fora um cada vez. Então eu tenho 5 situações. Fica de fora o x, depois o y, depois o k, depois o w, depois o z. Por isso que combinações onde a diferença entre o n e o p é de uma unidade, dá sempre o maior, dá sempre o n. Porque é o mesmo que deixar um de fora cada vez. Escolher dentre 5, 4 para fazer alguma coisa é o mesmo que escolher de 5, 1 para não fazer essa alguma coisa. Ok? Com isso eu encerro o vídeo, te desejando bons estudos, obrigado pela visita, um forte abraço e até a próxima.